Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos analisando aqui o cenário para as eleições para deputados, governador aqui de Santa Catarina e presidente da República. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o jornalista Alexandre Gonçalves, responsável pelo site Informe Blumenau e aqui em Santa Catarina um dos principais jornalistas da área de política. Por isso ele veio aqui para a gente fazer essa análise. Ele acompanha isso diariamente. Aliás, é tanta informação na área da política que de vez em quando até a gente se perde, né? Mas eu vou recomeçar esse bloco pelo seguinte ponto. Alexandre, nós vamos ter uma eleição desde o processo da redemocratização, em que a presença do ex-presidente Lula não vai estar lá, né? Ou, teoricamente, não deve estar, né? Só como uma ideia, em tese. Esse é um processo bastante interessante. Desde 89, que foi a primeira eleição pós-ditadura, o ex-presidente Lula participou do processo. Ele sempre esteve como candidato. Nos últimos 16 anos, ele foi protagonista. Ganhou 2 eleições e elegeu, com todo respeito, um poste em 2 eleições, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, entrevistei várias vezes ela, era uma técnica bastante competente, mas ela não tinha carisma, nada para ser presidente do Brasil, e ela se elegeu graças ao apoio do Lula. Então, esse é um fato absolutamente novo. Ainda muitos petistas sonham, né? Eu não sei se realmente eles acreditam nessa possibilidade que Lula possa concorrer. Isso é uma coisa absolutamente impossível. Eu não acredito nessa hipótese de jeito nenhum, mas qual é a tática do Partido dos Trabalhadores? É manter a chama de Lula acesa para ver se consegue também manter acesa a chama do PT. Deixando claro que com todas essas dificuldades, com tudo isso que está acontecendo, o ex-presidente Lula lidera qualquer pré-campanha. E não é muito difícil, porque o Lula sempre foi uma pessoa muito carismática. O governo dele foram 2 governos muito bons, muito bons. Hoje todo mundo... Ele acabou o segundo governo dele com uma popularidade, assim, né? Não tem muito na história aqui todo mundo execra ele, mas hoje muita gente execra ele, mas o governo dele foi muito bom, foi um governo de inclusão e foi um governo que beneficiou os mais pobres, beneficiou a classe média e beneficiou os mais ricos também. Sobretudo os ricos. Ele beneficiou bastante gente, então não dá para negar. O que eu sempre falo desse processo eleitoral, ele remonta também a 89, que foi quando a gente voltou. Porque ele, sem o Lula, ele passa a ser um processo eleitoral difuso. Em 89, nós tivemos N candidaturas, várias candidaturas. Se o Lula tivesse ali, seriam... Esse campo de centro e campo de direita se uniria contra ele. Hoje temos pelo menos 15 pré-candidaturas a presidente da República, como se nós tivéssemos 15 propostas ideológicas de governo diferente nesse país. Mas eu sempre digo que essa é uma eleição onde caíram-se as máscaras. Não tem mais mocinho nessa história, né? Todos os principais políticos e partidos que participaram desse processo de democratização, eles estão na mesma vala comum. A gente, claro que pinça muitos políticos bons, que a gente não pode também nivelar por baixo, tem muita gente competente. Os partidos, tem partidos que têm muito altruísmo, são partidos que estão interessados em construir uma sociedade melhor, mas, no geral, não tem mais mocinho, não tem mais quem tem a bandeira da ética para defender, que foi o Partido dos Trabalhadores ao longo do tempo. Então, o processo é muito, muito complicado, muito complexo. Vale a mesma coisa para o governo do Estado, que a gente falou agora há pouco, vale para o cenário nacional, muito pior. Nós estamos aí com essa enorme pulverização de candidaturas e ninguém discute o que o Brasil precisa. Eu falo uma coisa, que o Brasil perdeu uma oportunidade histórica com tudo isso que aconteceu nos últimos anos. Com aquele processo de impeachment da presidente Dilma, que eu vou falar aqui e vou me incomodar, foi um golpe parlamentar, realmente foi um golpe. Ah, mas o PT não fez corrupção? Sim. O PT não tem um monte de liderança que é corrupta, que se beneficiou? Sim. Mas naquele momento, naquele caso, por aquele crime das pedaladas fiscais, que
quase todos os administradores públicos cometem, foi um golpe parlamentar articulado com alguns setores da sociedade. Então, o PT, então, está fora desse processo nesse momento. Agora, quais são as alternativas que a gente tem, né? Para que caminho que a gente vai? Então, o momento hoje é um momento muito complicado do processo político nacional. Uhum. E o Lula continua sendo essa figura que vai ajudar a decidir essas próximas eleições para presidente? Não, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Se ele estivesse fora, era uma coisa. Eu não acredito na transferência natural de votos. Como ele fez com a Dilma, eu não acredito porque ele estava no palanque, é uma outra situação. E hoje o Lula é o Lula preso, é o Lula presidiário. Isso é um problema. Eu acho que a fase do PT acabou nesse momento. Claro que a política é muito cíclica e amanhã ou depois são outros 500. Mas nesse momento, eu não acredito na força do PT sem o Lula. Né? A gente se fala muito no ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que também era um mero desconhecido quando foi lançado prefeito e graças ao Lula ele se elegeu. Se fala muito no nome dele, ele foi um bom administrador de São Paulo, mas eu não acredito que ele possa vingar numa candidatura à presidência da República. A ausência do ex-presidente Lula dificulta a extrema-direita? Não, ela dificulta... Vamos lá, quem é a extrema-direita, né? Nós temos alguns que estão com esse discurso, mas ela dificulta a vida do pré-candidato Jair Bolsonaro, porque ele era, talvez, o oposto do Lula, né? Na visão de muito eleitor que não quer mais o PT, que se saturou com o PT. Então, ele tira esse discurso do Bolsonaro, ele tira esse discurso. Então, ele prejudica a pré-candidatura do Jair Bolsonaro, que ainda lidera, agora sem o Lula, lidera pesquisas de opinião, mas que eu acredito que, começando o processo propriamente dito, o processo eleitoral, as chances do Jair Bolsonaro começam a se diminuir, porque ele não tem conteúdo. Ele não tem conteúdo. E isso me impressiona, a falta de memória do eleitor, porque o eleitor sempre diz, tem que mudar a política, não pode mais essa política do jeito que está. E o Jair Bolsonaro, ele encarna o que há de pior na política. O que há de pior na política. Não tem renovação com ele. Né? Ele está há 6 ou 7 mandatos como deputados federais, ele se beneficiava de todas as benesses que tem um parlamentar. Ele não é conhecido pelos seus projetos, ele não tem projeto de relevância, ou seja, é um dos caras que mais faltava nas sessões, beneficiou muitos parentes no entorno dele, ou seja, ele vem dentro de um sentimento de indignação das pessoas, mas que as pessoas têm que parar para pensar, e eu sempre brinco com uma coisa, se está ruim, pode piorar. E é complicado fazer, nesse momento, esse jogo nos extremos, né? É muito complicado. E aí caminha alguém para o centro. Eu acredito que o eleitor votará pela estabilidade. E é possível construir um candidato nesse meio do caminho agora? Ou já não dá mais? Não, eu acho que já não dá mais. Eu vou rebobinar um pouquinho a fita, porque eu tinha me perdido um pouquinho ali que eu falei, que o Brasil perdeu uma chance histórica com todo esse processo da Dilma, de realmente fazer uma refundação da República. Devia-se, naquele momento de crise, ter se chamado uma constituinte para fazer as reformas que a gente precisa. Precisamos fazer a reforma da Previdência? Ok, vamos fazer com uma constituinte exclusiva. Precisamos fazer a reforma tributária, a reforma política. Então, a gente tinha que ter feito uma constituinte, porque a Constituição de 88, ela foi maravilhosa para aquele momento. Já se passou muito tempo. Né? Então, nós estamos numa outra dinâmica de mundo, de globalização. Então, o Brasil perdeu perdeu uma oportunidade histórica. Não dá para acreditar em reformas com esses parlamentares que estão ali, com esse modelo de governo. Então, eu não acredito que não tem nome novo dentro dos que já estão aí. E eu não vejo ninguém com característica de mudança. Se tu conta ali, talvez tenha 2 ou 3 nomes que sejam novos, né? Novos, realmente novos. Talvez o João Amoedo, do Partido Novo, o Boulos, do PSOL, morre por aí. São 2 extremos também, né? Um de esquerda e um liberal de direita, né? Mas eu não acredito que nenhum deles vingue ali para o eleitor.
E a televisão vai ser decisiva nessa eleição? Não. A campanha já foi, as últimas campanhas, ela reduziu muito, né? São 45 dias, 43 dias de campanha eleitoral. Ela é muito importante, mas tem outros fatores que também são muito importantes. Então, ela vai ser importante, mas eu não sei se ela é tudo. Ela já passou. A internet também tem seu peso, apesar que ainda boa parte da população está fora da internet e muita gente que está na internet não se interessa pela política. O que eu acredito que o que vai ser decisivo é o menos pior na cabeça do eleitor. Que é um problema, né? Que torna-se um problema neste momento, né? Nessa fase em que nós estamos próximo de uma eleição e que as coisas continuam, elas ficam assim, né? Tudo um pouco obscuras. Alexandre, você acredita naquela possibilidade que inclusive vem aventando aí de que, de repente não rola a eleição esse ano? Não acredito e vamos bater na madeira. Esse episódio agora recente da mobilização dos caminhoneiros, ela, naquele momento, talvez algum risco se correu. Algum risco. Uhum. Primeiro, as pessoas que pensam na questão da ditadura, na volta da intervenção militar, elas não lembram o que foi uma ditadura. Uhum. Ponto. Era um outro momento da história do planeta. Uhum. Havia a Guerra Fria, havia a divisão entre Rússia e Estados Unidos, havia muitos interesses difusos. Hoje o Exército Brasileiro não está preparado e não está interessado nisso. Né? Não há essa movimentação. Mas com essa mobilização dos caminhoneiros, esse canto da sereia chegou a ser acenado. Felizmente, ele tem que ficar no lugar que ele tem que ficar, que é nas trevas, na parte sombria da vida. Uhum. Alexandre, eu quero agradecer a tua presença aqui. Você tem uma leitura, acompanha diariamente, isso é o teu trabalho, né? E a gente vai desenhando. Eu acho que quando chegar um pouco mais próximo, nós vamos ter que voltar a conversar de novo, porque o cenário deve ser outro totalmente diferente. Deve ser outro. Nós estamos trabalhando tipo mãe de Ná, né? Hoje está bem complicado. Obrigado pelo convite. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do jornalista, meu amigo, Alexandre Gonçalves, que fez uma análise aqui sobre o cenário eleitoral deste ano. A gente fez neste momento, né? Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.